Olá, queridos amigos, é com muita satisfação que estamos hoje aqui na apresentação da live literária e vamos receber um grande amigo, um querido amigo, para falar do seu mais recente lançamento. Nós vamos convidar Humberto Schubert Coelho. Humberto, tudo bem com você, meu irmão? Bom dia, Cris, tudo bem? Tudo ótimo aqui, graças a Deus. E por aí, como é que vão as coisas? Aqui está tudo ótimo, estamos aqui nesse domingo, né? Feliz. Hoje a gente, infelizmente, não pôde ter a participação do nosso Tiaguinho, mas teremos o prazer de conversar com você. E eu estava aqui me preparando para a nossa conversa, Humberto, e vi que você lançou recentemente o Diálogos Espíritas, né? Diálogos Espírita, aliás, e estava lendo um resumo, quer dizer, na verdade, lendo que a obra associa o trabalho da psicografia à investigação e interpretação dos encarnados, daqueles que assistem, né, mediunicamente esse processo da psicografia. E aí vi também, Humberto, que esses temas abordam questões delicadas do nosso cotidiano, né, das injunções da nossa própria vivência atual, né, e fazem correlação com o pensamento espírita. É isso mesmo? Eu ia te pedir, Humberto, para você fazer um resumo, né, nos falar um pouquinho durante 30, 40 minutos aí da obra, e depois a gente parte para as perguntas. Não sei se eu resumi direito, mas deixo contigo aí a palavra para esclarecer, tá bom? Não, Cris, perfeito. É exatamente isso. Trata-se de uma obra psicográfica. Essencialmente, é uma obra que não difere muito de outras psicografias, mas que sim contém algumas características especiais que merecem um pouco de atenção. A principal delas é que o livro ele não segue o estilo de uma psicografia mais comum, no Brasil principalmente, de uns anos para cá, que é partir de uma análise, digamos assim, pura, né, do médium a respeito das mensagens que recebeu. Né? O que é o normal no romance, no livro de mensagem, no livro psicográfico em geral? O médium recebe o livro quase que inteiro do espírito e não existe diálogo a respeito desse fenômeno, não existe um diálogo espírita. Muito bem, o que é que nós pensamos em fazer? A exemplo de grandes iniciativas, como, por exemplo, o Consolador, Chico Xavier, ou Atualidade do Pensamento Espírita, de Divaldo Franco, que são modelos, assim, né, de livros bem-sucedidos, bem feitos nesse estilo, nós cogitamos em talvez não produzir um livro, mas produzir um estudo dialogado com o espírito. Ao invés de simplesmente receber a mensagem, colocar perguntas para o espírito e ver se o espírito se dispunha a dialogar conosco. Por que nós pensamos nisso, né? A ideia não foi fazer algo diferente, algo de esdrúxulo, algo que desviasse da norma, né? As pessoas, às vezes, elas têm assim, uma ideia de que, ao fazermos isso, nós estávamos insatisfeitos com um modelo mais tradicional, ou que nós queríamos fazer algo diferente. Na verdade, nós queríamos fazer algo absolutamente fundamental, que era aquilo que Kardec fazia, recomendava fazer, e que está na fundação do Espiritismo, né? Que é o estudo crítico do fenômeno mediúnico. Qual é a maneira de nós fazermos um estudo crítico do fenômeno mediúnico? Nós colocarmos mais pressão, mais cobrança sobre o médium e sobre o próprio espírito. Essa é a maneira kardeciana de fazer análise da mediunidade e de usar a mediunidade. Então, ao invés do médium passivo ali, recebendo a mensagem, e a mensagem passar diretamente para a prensa, da forma como foi recebida pelo médium, Kardec provocava os médiums, provocava os mensageiros do além, né, os espíritos, para que as questões capciosas, delicadas ou confusas, dúbias, que porventura o médium não captou perfeitamente,
ou porventura o espírito não conseguiu exprimir, porque o espírito comunicante ele está num certo estado de confusão, ele está muito próximo aqui da crosta, tá em contato com o médium. Nem sempre o contato com o médium ele é um contato excelente ou perfeito. Então, existe uma série de razões que podem levar também o espírito a estar num estado de dificuldade ou de certa confusão na transmissão da mensagem. E o que é mais comum é que o médium não capte perfeitamente a mensagem, ou que o médium não consiga diferenciar de maneira exata se é sempre o mesmo espírito que está comunicando, se é um outro, se a mensagem é boa ou não. Então, desde lá da Grécia Antiga, quando Platão nos fala a respeito da reunião mediúnica, basicamente ele não usa esse termo, mas ele nos fala no diálogo Íon sobre qual é o modo correto de se analisar uma mensagem profética. Esse é o termo que ele usa na época. E nessa análise do Íon, ele descreve basicamente uma reunião mediúnica, né? É preciso que haja uma pessoa com dom de transmitir a mensagem dos espíritos, dos deuses, né? Ele diz, e essa pessoa, ela está num estado de confusão, no estado de transe, ela precisa do apoio de uma outra pessoa que não está em transe, que não está no estado de, digamos assim, profético, né, a linguagem que ele usa, a gente poderia dizer no estado mediúnico, e que está fazendo análise criteriosa, passando as mensagens por um crivo para que essas mensagens elas façam mais sentido. Então foi exatamente isso que nós tentamos fazer, nós tentamos trabalhar como uma equipe de suporte ao fenômeno mediúnico, ao exercício da mediunidade por parte do médium. Um pouco parecido com algumas iniciativas que nós observamos, né, da nossa avó, a Sueli Schubert, que justamente tentava dialogar com mensagens psicografadas. A gente tem a exemplo, né, um diálogo com Joana de Ângeles, e desse diálogo surgem algumas diferenças na psicografia. Então, o médium muito acostumado com o espírito, né, no caso de Valdo, o espírito muito confiável, mas em diálogo com o encarnado, surgem algumas especificidades que já têm a ver um pouco com o entrosamento entre, digamos assim, entrevistador e entrevistado. E, a partir dessas observações, nós queríamos fazer a nossa própria exploração da mediunidade, que vinha muito fácil, com bastante frequência, do Vinícius Lara, no caso, né, o nosso médium, em relação a esse espírito que é patrono da casa e é também um espírito muito querido aqui da nossa região, que é o espírito de Ivon Costa. E desde muito tempo atrás, engraçado que há um laço, digamos assim, familiar muito forte, porque minha avó também, no seu exercício mediúnico, começou no centro que era frequentado pelos meus bisavós já, por ela e pelas duas irmãs, que era o Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora. Espírito do qual ela recebeu diversas mensagens ao longo da vida. Isso foi uma constante, né, na vida da Sueli, de tantos em tantos anos, não era uma frequência muito grande, mas de tantos em tantos anos, ela recebeu uma mensagem muito interessante, às vezes muito profunda, desse espírito Ivon Costa. E engraçado como são as coisas da vida, as sincronicidades da vida, ou as aparentes coincidências, porque nós conhecemos hoje outras pessoas que têm uma relação próxima com esse espírito, são pessoas de outros lugares, né, como Florencio da Bahia. Então as coisas elas vão se conectando de uma forma que ultrapassam a nossa capacidade de planejamento e de entendimento. E desde o começo, quando nos surgiu a ideia, nós tivemos a ousadia de colocar isso para o espírito, não apenas para o médium, né? Falei com o médium, mas já perguntei ao médium Vinícius Lara se seria conveniente
colocar a questão ao espírito, né? O que você acha da gente fazer isso? Aí ele falou o seguinte: bom, faça isso, faça um pedido formal, pode me mandar, ou até faça você mesmo por pensamento, alguma coisa assim, e eu vou fazer na minha reunião que eu já faço para psicografar, eu vou dedicar um momento especial a pensar no espírito e pensar na mensagem que você redigir. Né? Essa mensagem está ali no prefácio do livro, no comecinho do livro. E, basicamente, era uma pergunta ao espírito se ele se disporia a responder uma série de questões sobre variados assuntos, né? Incluindo filosofia, ética, movimento espírita, o jovem espírita, questões que nos interessam muito, arte, religião, ciência, história do espiritismo também nos interessa muito. E a partir dessas curiosidades que nós tínhamos e desejo de transmitir ao grande público a noção de um espírito sobre esses temas específicos, nós perguntamos: será que isso não seria, senhor Yvon, um desvio das suas atividades? Né? Se for o caso, nós não queremos, naturalmente, seguir adiante. Se isso não for um desvio, se for uma intuição correta e algo que possa ser frutífero, nós gostaríamos que o senhor estabelecesse quais são as condições em que pode se comunicar ou não, sobre quais temas, se responderia a todos os temas, ou alguns sim, outros não. E, desde o começo, uma coisa muito interessante foi que o Espírito se mostrou extremamente liberal. Né? Ele disse: olha, pergunte o que você quiser, né? Perguntem qualquer coisa que vier à mente, que puder ser útil para vocês, e eu vou fazer a minha seleção. Algumas questões pode ser que não responda, outras questões vou tentar responder na medida das minhas possibilidades, ou consultando amigos próximos que sejam mais especializados numa área ou outra. Então, desde o começo, uma coisa que nos surpreendeu a todos muito, né, eu, ao médium, e também ao resto da equipe da Casa Espírita, estavam todos ali envolvidos, né, interessados nessa novidade, né, nessa possibilidade de trabalho. Uma coisa que nos interessou muito a todos, nos surpreendeu, foi a espontaneidade, a facilidade, o desimpedimento com que o espírito amigo se prontificou a passar por todas as etapas que nós produzíssemos, digamos assim, as triagens, as condições que nós criássemos para colocar as perguntas. Ao mesmo tempo que ele sempre mantinha uma postura muito nobre e até um pouquinho formal, ele era também um espírito muito fácil de se lidar. A comunicação sempre foi muito livre, aberta, desimpedida, sem critérios de temas, né? Quando havia uma preferência, a gente sentia, nós mesmos tentávamos explorar mais aquela preferência. Por exemplo, uma que notadamente se manifestou foi a preferência pela filosofia. Uma conveniência para nós, porque nós queríamos fazer perguntas sobre esse assunto, e o espírito respondia com textos longos e pormenorizados. E quando a gente observava que as respostas eram curtas, ou não vinham, ou eram respostas assim, muito direcionadas à releitura da codificação, nós recebemos várias respostas assim, né? Do tipo, ler o livro dos espíritos, ou então ler o livro dos médiuns. Tivemos várias respostas desse tipo. Então, quando era um perfil de respostas assim, um pouco mais secas, ou então respostas mais lacônicas, a gente ia observando que aquilo não era ou mais a facilidade da transmissão ou o interesse do próprio espírito. E aí já nos leva essa cogitação a uma característica muito interessante do livro. É um livro sobre um espírito, né? Como é o Consolador com Emmanuel, como é a Atualidade do Pensamento Espírita com Viana de Carvalho.
não é um livro como os livros da codificação, em que Kardec tinha a possibilidade de consultar amplos médiums, né, uma grande quantidade de espíritos. Aí, eu confesso que 3, 4 anos atrás, antes de eu começar esse projeto, né, isso seria mais ou menos em 2015, talvez 2014, nós tentamos reunir uma série de médiums para fazer exatamente isso, para fazer perguntas a 6, 7 médiums diferentes e espíritos diferentes e comparar as respostas, né? Era um projeto mais ousado, mas na medida em que nós não tivemos respostas positivas dos médiums, né, infelizmente nós temos uma série de entraves culturais, até mesmo inseguranças, receios por parte dos médiums, nós não conseguimos levar esse projeto adiante. Pode ser que no futuro outra pessoa consiga, né, ou um grupo consiga reunir condições ideais para fazer esse tipo de pesquisa. Mas nós tínhamos uma série de perguntas na gaveta que nós elaboramos para esse primeiro projeto. E também, ao longo da confecção dos diálogos espíritas com o Yvon, nós conversamos com especialistas em medicina, física, pessoas muito atuantes no movimento espírita, que têm conhecimento de certas especificidades da tarefa, de uma tarefa muito específica às vezes, pessoas que lidam com a arte espírita, pessoas que lidam com a análise do texto evangélico, com questões ambientais, né, geógrafos, pessoas que lidam com questões ambientais, estudo do meio ambiente. E algumas vezes essas pessoas nos ajudavam bastante, nos alimentavam com 1, 2, 3 questões, e às vezes não, mas aos trancos e barrancos nós fomos compondo uma massa de perguntas que constituiu no final aquilo que vocês encontram hoje no livro. Uma peculiaridade do desenvolvimento da obra é que, em dado momento, nós nos vimos diante de um certo travamento, um certo impasse. Primeiro, nós tivemos cerca de 10 respostas muito consistentes, muito, muito interessantes, mas por uma série de questões ligadas à vida do médium, ele não pôde dar continuidade à psicografia. Então, por 1 ano, nós tivemos a interrupção do trabalho, né? Ficamos em estado de espera e naquela dúvida, né, se o programa ia prosseguir ou não, se o projeto ia se tornar um livro, ou talvez fossem só poucas mensagens mesmo, a gente pudesse fazer uma coletânea de mensagenzinhas sobre filosofia, por exemplo, alguma coisa mais ou menos assim. E depois de 1 ano voltamos a ter as mensagens, aí tivemos um grande número de mensagens, se não me falha a memória, aproximadamente umas 70, mais ou menos, talvez 80, e aí nesse momento nós tivemos uma trava, né? Nós tínhamos menos criatividade, o espírito também estava tendo mais dificuldade de fazer contato. Em determinado momento, eu nem sei dizer direito se foi o espírito ou se foi o médium, o Vinícius chegou para mim com a sugestão de que nós incluíssemos um amigo nosso, que é o Daniel Salomão, e que estava trabalhando muito na Casa Espírita. Naquele momento nós estávamos muito em diálogo com ele, estava frequentemente ali atuando ao nosso lado, e também vinha estudando sistematicamente algumas questões que não estavam bem abordadas no livro, como, por exemplo, algumas questões específicas de movimento espírita, sobre Bíblia, sobre a compatibilidade, né, entre as mensagens da Bíblia, né, do Velho e do Novo Testamento e o Espiritismo, e assim foi feito. Nós convidamos o Daniel Salomão, fizemos apenas uma reunião mediúnica, né, com todo mundo presente, né? Essa reunião, inclusive, foi muito sóbria, assim, foi quase que um bate-papo entre nós três. Depois, no final,
O Yvon apenas deu o aval para que a gente conseguisse prosseguisse na tarefa, e assim nós fomos elaborando perguntas, e além de elaborar várias perguntas, a presença do Daniel também me estimulou a criatividade para, em diálogo com ele, e com novas questões colocadas ali, bolar outras perguntas finais sobre os tópicos que nós queríamos trabalhar. E, finalmente, o projeto foi concluído, e nós, na Editora Primavera, nós temos uma peculiaridade também, enquanto editora, que é uma preocupação muito grande em não apenas dar um carimbo de aprovado ou reprovado para o livro, mas nós fazemos um parecer, assim como uma revista científica, uma editora acadêmica faz. Nós entregamos o livro para 8 pessoas, e essas 8 pessoas, após uma leitura cuidadosa, elas fizeram grande quantidade de comentários sobre o livro. Alguns desses comentários tornaram-se, por exemplo, notas de rodapé, pequenas observações sobre André Luiz, sobre uma outra questão, Ivone Pereira, alguma coisa que já havia sido trabalhada em relação àquela pergunta. Outros comentários exigiram de nós reformulação de partes do livro. Então, nós voltamos ao espírito, que é um processo todo muito lento, muito difícil, né? Às vezes nós tínhamos, assim, que esperar 15 dias para uma resposta, mas foram feitos os ajustes, e finalmente a gente tinha um livro pronto, de 4 pessoas, né? 2 perguntadores, um médium e um espírito respondendo, e com amplo apoio de uma comunidade de 8 pessoas que fizeram intensa revisão desse texto. Bom, uma outra característica muito interessante é que nós, enquanto pesquisadores dos fenômenos espirituais, eu sou também co-diretor do NUPES, né, Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde, junto com o Alexander Moreira, e, naturalmente, eu sou da área de humanidades, então eu não faço muito pesquisa empírica, mas eu conheço os métodos e eu faço um estudo mais histórico, filosófico, que acaba passando pela discussão de como eram feitas as pesquisas psíquicas, lá na época de Frederick Myers, do Allan Kardec mesmo, até mais ou menos William James, que era o auge do momento em que as pesquisas pioneiras, né, dos fenômenos espirituais em geral foram feitas. Então, a partir de alguma noção desse campo, nós tentávamos criar condições que dificultassem o fenômeno anímico. Não porque a gente tinha nenhuma desconfiança específica, mas porque nós acreditamos que essa é a maneira correta de se proceder com a mediunidade. Nós não devemos nem acreditar em tudo que os espíritos dizem, e muito menos colocar a mediunidade como uma espécie de revelação, uma espécie de dádiva que cai dos céus para a mente do médium, ou para a boca do médium, né? Há pessoas que acreditam nisso, como se não houvesse nenhum filtro do espírito e da consciência do médium a respeito daquilo que está sendo narrado, daquilo que está sendo dito. Então, nós, por exemplo, nós perguntamos ao médium se seria interessante, se o espírito responderia, se nós enviássemos a pergunta minutos antes da reunião em que ele ia na sua casa psicografar, né? Então, assim foi feito. Para que não houvesse um lapso de uma semana entre a pergunta e a resposta, o médium até inconscientemente pode pensar naquele assunto, ele pode ver um programa, um filme, assistir alguma coisa, ler alguma coisa relacionada àquele assunto, aquilo poderia interferir na captação. Então, nós pedimos para que ele respondesse imediatamente, ou até nem respondesse. E o processo funcionou muito bem, como se não houvesse diferença nenhuma. Ele recebia a resposta por WhatsApp, e 1 hora depois de receber a resposta, ele me enviava o texto. Numa outra ocasião, nós perguntamos assim, e se nós mudarmos as condições de recepção da mensagem, que é feito na sua casa, no isolamento,
porque nós tínhamos também alguns episódios na reunião pública em que havia uma psicografia ao final. E aí eu falei, olha, existiria a possibilidade de eu colocar, né, na mesa a pergunta no final da nossa reunião, e aí você leria essa pergunta no final da reunião e ali em público, né, diante de todo mundo, responderia aquela questão. Qual que é a vantagem desse processo? Ela tem a vantagem de dar publicidade ao próprio processo. Então, nós tínhamos 50 pessoas observando o médium receber a pergunta, às vezes perguntas muito difíceis, muito complicadas, vocês vão ver no livro, algumas delas exigiriam assim, um estudo para a pessoa dar uma resposta segura antes, e após receber a pergunta, né, o médium desvirava a pergunta e imediatamente psicografava uma mensagem de 2 páginas a respeito dessa pergunta, exatamente sobre o assunto, com laivos assim, de um certo brilhantismo no estilo, que é muito peculiar do Yvon, né, do espírito Yvon. Ele se preocupa bastante com a ordem lógica da resposta e também com o estilo literário, né? Ele faz, assim, bem ao estilo do começo do século XX, idas e vindas, volteios literários na argumentação que lembram muito aquela literatura ali da época, né, de Machado de Assis para Monteiro Lobato, mais ou menos aquele período da literatura brasileira. Provavelmente era o período de formação e também o período ao qual estava habituado o Yvon. Então, nós tínhamos respostas muito consistentes, muito rápidas, praticamente instantâneas, dadas ao vivo. Isso, para nós, não era tão importante pessoalmente, subjetivamente, mas nós ficamos muito satisfeitos de o processo ter incluído essas demonstrações, né, da própria evidência mediúnica, porque isso ajuda a muitas pessoas, né, terem uma noção mais exata de como é que o processo funciona e de que o processo ele se reveste realmente de algumas características que são difíceis de explicar do ponto de vista da mente subjetiva do médium, né? Como é que o médium poderia, ao ser surpreendido por aquela questão, responder instantaneamente com elevação de pensamento, com um raciocínio lógico muito apurado, praticamente a gente poderia dizer infalível, porque não houve nenhuma resposta através desse processo que a gente considerasse pior do que as respostas que eram feitas em privado, né, na casa do médium, com ele sozinho, colocando a questão ao espírito. Então, nós podemos aí observar uma certa evidência, uma contextual evidência da presença de uma inteligência desencarnada ao lado do médium, talvez, provavelmente, já ciente da pergunta, já pensando sobre a resposta, porque vinha muito instantânea, muito bem elaborada, muito bem pesada, né? E isso, de certa maneira, é importante para a saúde do movimento espírita. O movimento espírita, ele deriva não apenas da filosofia espírita, que nós tentamos estudar e praticar, mas também desses fenômenos que fundaram, justificaram, estimularam, ou nos quais se baseia a filosofia espírita. Se nós deixamos de lidar com o fenômeno, se nós perdemos o entendimento a respeito do fenômeno, nós perdemos muito também do nosso conhecimento exato do que é o espiritismo, de como o espiritismo funciona. Então, muito longe desse processo todo complicado e exótico constituir um capricho, ele constituía, ao nosso ver, da parte da nossa própria intenção, uma tentativa de retornar
a confecção original da filosofia espírita, do processo, né, espírita, como ele era concebido por Kardec, e que tinha, exatamente como alguém colocou aqui, né, a graça toda, a Graça Costa. Esse processo todo, ele tinha uma credibilidade, né, para todos aqueles que estavam participando, para o próprio médium também. Muito longe de ser uma ofensa ao médium, ou de ser uma ameaça, uma desconfiança em relação ao médium, esse é o processo adequado de nós colocarmos questões aos espíritos, porque eles permitem que o próprio médium faça o discernimento cada vez mais exato entre o seu pensamento e o pensamento do espírito. E também adquira uma segurança, uma convicção maior, que é um problema típico do exercício da mediunidade, de que aquilo, de fato, não se resume às suas ideias prévias, suas preconcepções sobre o assunto. Nós, conhecendo bem o médium, e ele também declarou isso em vários pontos, nós observamos facilmente, por exemplo, que algumas das respostas não condizem com as crenças do médium a respeito daquele assunto. São incompatíveis com a opinião do médium, né, que pensa outra coisa, ou que é mais enfático, ou que não liga para aquele tema, e aquele tema era respondido de maneira longa, muito detalhada pelo espírito, evidenciando que aquilo era um interesse do espírito, embora não seja um interesse do médium. Então, a feitura, o processo de concepção do livro, nos deixou muito satisfeitos e desejosos até mesmo de que esse processo possa ser repetido a Lures, e que nós também tenhamos no futuro a oportunidade de encetar projetos parecidos com esse. Eu falei muito pouco dos temas. Eu acho que, quanto aos temas, vale mais a pena mesmo ler o livro, conhecer o livro, mas alguns temas que nós poderíamos destacar como muito fascinantes são aqueles momentos em que o Espírito fala de Allan Kardec. Isso é uma coisa que nós queríamos muito perguntar, né, como um espírito militante do espiritismo, como ele enxerga Kardec, se ele de vez em quando encontra com Kardec, alguma coisa mais ou menos assim. Para tirar o ar sensacionalista, que é uma coisa que nós repudiamos em muitas obras mais recentes, né, de uma literatura que a gente talvez não devesse nem chamar de espírita, mas que está disponível em livrarias espíritas, às vezes, lamentavelmente, nós fizemos perguntas bem secas, bem simplórias, né? Que pensais sobre Allan Kardec, né? Qual é a sua opinião sobre Allan Kardec? E o Espírito respondeu longamente, com muitos detalhes, evidenciando algo que já era da nossa desconfiança, de que ele, de fato, tem conhecimento do papel de Allan Kardec no mundo espiritual. E, sem nenhum ar de afetação ou idolatria, o Espírito dá a entender, realmente, que mesmo os espíritas de hoje em dia ainda não têm ideia da grandeza desse Espírito, né? Da elevação, da sua sabedoria, da sua bondade, né? Do esforço que ele fez para nos deixar uma organização, um método, e o resultado desse método na forma da filosofia espírita, de uma forma tão esmerada, tão pura, tão clara, tão nítida, como um legado que vai ficar para o futuro, para a nossa compreensão, não presente, mas provavelmente de alguns séculos para frente. Então, eu ficaria por aqui numa exposição geral, eu diria, não exaustiva, que não exaure o assunto, mas convidando-os a que julguem por si próprios a natureza da obra e como nós publicamos um livro espírita, mas ao mesmo tempo nós tentamos fazer isso com um ar, né, de sobriedade, de rigor, de criticismo e também de
de pesquisa, né, cercado das preocupações da pesquisa sobre o fenômeno e sobre aquelas questões, nós recebemos muito bem críticas também, comentários de revisões, de melhoramento, porque nós acreditamos que a psicografia precisa deixar de ser cercada dessa aura de sacralidade que é igrejeira, que é crédula, que é mística muitas vezes, e que faz da psicografia algo inquestionável, que é algo absurdo e anti-kardeciano. Maravilha, Humberto. Estava aqui atentamente te acompanhando, né? A gente vai falar aí de algumas particularidades. Eu, ao mesmo tempo, estava tentando cumprir um dever de casa aqui, eu não tive a oportunidade de fazê-lo antes, que é buscar uma sincronicidade entre tudo isso que você acabou de nos contar sobre a feitura, né? Os bastidores dessa obra, Diálogos Espíritas, que, aliás, está à venda na livraria virtual do Espiritismo.net, né? Vocês podem adquirir facilmente, comodamente a obra pelo site, né, espiritismo.net. Mas, Humberto, eu verificava aqui, e me alegro com isso, que eu recebi de cara amiga também de Juiz de Fora, Elaine Tornel, amigos em comum, né? Nosso saudoso amigo, Dr. Ronaldo Tornel, uma obra, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que nos fala sobre a fundação do Centro Espírita Ivon Costa. Uau! Né? Eu não sei se você tem esse livro. Se você não tiver, eu estou te botando no correio amanhã. Mas não tenho, pode me mandar, né? A Elaine, muito querida, muito amiga. O Sim. Ronaldo, lamentavelmente, não tive tempo de conhecê-lo. Doce figura. Eu aprendia muito com ele. Inclusive, foi a pessoa que me levou pelas mãos na questão aí dos primeiros ensinamentos espíritas. E aí, meu amigo, ficava aqui até arrepiada, porque enquanto você falava, eu buscava algumas informações aqui no livro, né? E encontrei o seguinte, que em 1951, o pai de Ronaldo Tornel, o doutor Isaltino, que tinha uma grande amizade com Chico Xavier, vai para Pedro Leopoldo visitá-lo, visitar o amigo Chico Xavier, e quando juntos caminhavam para a Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava, né, como funcionário, ele recebe a informação que Emmanuel estaria se colocando à disposição para que Isaltino fizesse algumas perguntas e que seriam respondidas na reunião do Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, que era o Centro Espírita o primeiro, né, que Chico Xavier fundou e aprendeu, né, fez os seus primeiros ensaios mediúnicos. E estava achando tudo isso muito curioso, porque Isaltino é um dos fundadores do Ivon Costa. Né? E nessa visita a Pedro Leopoldo, o próprio espírito de Emmanuel se prontifica a fazer essa entrevista e com ele, né? Respondendo perguntas, que é justamente o mote principal do livro agora, Diálogos Espíritas. E tentando pegar algumas informações básicas sobre Ivon Costa, eu verifiquei aqui que Ivon Costa foi o primeiro ceareiro espírita a fazer a propagação espírita no exterior como grande conferencista que era. Então, não é isso? Você também tem essa informação, Humberto? Sim, sim. Ele era um poliglota, falava fluentemente alemão, francês, inglês e um pouco de outros idiomas também. E foi por alguns anos trabalhador da Paramount Pictures, aquele grande estúdio de cinema americano, mas na sede parisiense. E uma das suas funções era traduzir, né, tão hábil que era, né, era fazer traduções e propaganda dos filmes da Paramount Pictures na França. Exato. Então, assim, a gente encontra aí muita sincronicidade e vê, né, que tanto a pessoa de Ivon Costa, o espírito Ivon Costa, está assim, intrinsecamente ligado a todos esses irmãos queridos, ao senhor Isaltino, fundador do Centro Espírita Ivon Costa, nesse processo de diálogo com a espiritualidade, né, que Emmanuel, já naquela época, em 1951, já se predispunha a fazer.
E eu ouvi, Humberto, atentamente a sua descrição do processo, o que eu acho genial, porque existe, infelizmente, ainda, no nosso exercício, né, e do nosso contato com a mediunidade, esse mito, né, da sacralidade que você falou, né, de nós não questionarmos o que o Espírito fala, e não questionarmos as mensagens que os Espíritos nos trazem, o que é um desserviço, né, segundo Allan Kardec. Né? Kardec exatamente adotava essa metodologia contrária, de sempre buscar, questionar, verificar a veracidade das informações. Como é que foi para vocês essa questão nesse lidar com o Ivon Costa? Né? Desde o primeiro momento, você nos disse que ele não se incomodou, que foi feita uma consulta a ele, mas como é que era o comportamento, só para a gente atestar isso muito bem para os nossos internautas, como é que era o comportamento de Ivon Costa, que a gente considera um espírito de escola, diante de uma argumentação contrária? Como é que ele se comportava? Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, ao que tudo indica, por todos os sinais que nós temos, ele gostava do fato de nós questionarmos algumas coisas e de nós colocarmos, não, mas espera aí, isso que você está dizendo não faz sentido, é incompatível com não sei o que lá. Então, acho que uma ocasião, ele fez uma observação que consertou o argumento, né? Ele disse, olha, não, de fato não foi exatamente isso que eu quis dizer, foi isso aqui. Nas outras 10 ou 12 críticas que nós fizemos, ele reexplicou o argumento, mostrando que a nossa crítica não fazia sentido, né? Mas de uma forma assim, muito hábil, né? Sem fazer parecer assim, uma ofensa, né? Mas mostrando que, olha, você tem uma expectativa que faz você querer essa resposta. Você não gostou da minha resposta porque não preencheu a tua expectativa, mas eu vou te explicar de uma maneira mais clara para você entender por que é assim, por que não pode ser de outra maneira. Então, nós vemos assim a postura muito professoral mesmo, uma postura muito didática de alguém que está fazendo muito esforço para se fazer entender. E vez ou outra nós tínhamos assim pequenas observações ou evidências a respeito da dificuldade de filtrar através do médium a mensagem, o que é algo que acontece em todos os casos, né? Existe também, às vezes, na nossa prática do espiritismo, ou numa má prática do espiritismo, né, com menos estudo, fantasias a respeito da transmissão direta do pensamento de um espírito aos encarnados, quando, na verdade, com qualquer médium, Chico Xavier, Divaldo, né, Ivone Pereira, qualquer médium que você pegue, você tem sempre e invariavelmente uma mensagem que é uma mensagem parcialmente do médium, filtrada pelas características subjetivas, emocionais, pela bagagem, pelo vocabulário do médium. Então, às vezes, o espírito faz mais esforço até para domesticar o médium para que o seu vocabulário específico, as suas construções, né, linguísticas, passem de uma maneira mais fiel. E nós identificamos, tem diferença entre André Luiz e Emmanuel. Tem diferença entre Joana de Ângeles e Manuel Filomeno. Entretanto, também há muita semelhança, porque é o mesmo médium. Então, o médium, de certa maneira, ele põe um cânone, ele encaixa aquele pensamento do espírito no seu próprio padrão de escrita, no seu próprio padrão emocional, no seu próprio padrão de pensamento, né? Eu me lembro de ter visto, há algum tempo atrás, uma mensagem de algum comentário de algum conhecido de Chico Xavier que dizia o seguinte: mesmo os espíritos que não eram assim elevados, que eram espíritos ignorantes, por Chico Xavier, eles se manifestavam poeticamente, com excessiva delicadeza, com palavras rebuscadas. E a gente observava que aquilo não era uma manifestação totalmente fiel do espírito, era um espírito, às vezes, agressivo, ignorante, mau,
mas aquilo era o filtro Chico Xavier, transformando a mensagem sempre na versão mais florida possível daquilo que você falou, daquilo que o Espírito havia dito. Então, médium não é máquina de escrever, né? Nós já tínhamos esse entendimento kardeciano e uma certa noção de como é que o fenômeno funciona. E é possível que haja essas pequenas dificuldades, que nos suscita também a possibilidade de colocar perguntas. Poxa, mas ficou bem transmitida essa mensagem? Ou então eu não entendi a mensagem mesmo, né? Está ambígua, está insuficiente, lacônica. Isso aconteceu umas 10, 12 vezes. E aí, todas as vezes, houve uma complementação da resposta. Às vezes, constituindo outra resposta, às vezes não era nem no mesmo tópico. Era 10 páginas para frente, surgiu uma outra questão que a gente nem tinha pensado a partir da resposta àquela lá. Em outras vezes, a gente colocou até assim, número tal B, né? Ou então a próxima pergunta, que era uma reação ao espírito, né, que estava respondendo aquela questão. Ele dava desdobramento de uma outra questão, recuperava aquele mesmo assunto, né, Humberto? Exatamente. Muito interessante. Esse processo total de integração, né, e a predisposição de construir com vocês um trabalho comum, né? Muito característico, né, dos espíritos desinteressados. Ali o personalismo não está presente mais, né? O que precisamos exercitar muito ainda em nós. Mas, Humberto, eu estou vendo aqui os comentários, né? O da Graça Costa, por exemplo. Verdade, Humberto. Allan Kardec se apresentava com muita humildade no trabalho intenso que elaborou, sempre em um processo muito respeitoso, né? Mas, ao mesmo tempo, ciente do seu potencial de colaboração na construção, né, da codificação e nesse potencial argumentativo que ele tinha. Isso vocês também exercitaram, né, que você nos narrou. Estou vendo aqui também o comentário da nossa companheira Darcy, aqui do SERJ, nossa querida Darcy, diretora aqui do SERJ, se interessando também pela biografia do Ivon Costa. Darcyzinha, estou te mandando depois também, estou mandando para o Humberto e para você. E a gente tem, Humberto, muito interesse, né, em sublinhar também aquilo que você já nos falava sobre o entendimento que o médium, até o psicógrafo também, inclusive, é uma ferramenta. E nessa tentativa da gente tentar desmistificar algumas coisas nessa nossa conversa aqui, a questão do animismo, né? Porque parece que o animismo é um assunto proibido também, para muitos estudiosos. E é exatamente isso que você nos fala, né? Ou uma incompetência, né? Sim. As pessoas imaginam que é uma incompetência, quando, na verdade, é inevitável. É absolutamente inevitável. É isso. A gente tem nesse processo, e vocês puderam experienciar em riqueza de detalhes esse processo, né? Do colorido, né? Do colorido que o médium acaba dando nesse processo de intercâmbio, que é absolutamente normal, né? Tem uma pergunta aqui do Grupo Espírita Dias da Cruz, onde comprar o livro Diálogos Espíritas, né? Então a gente vai ter o acesso a essa compra pela loja do espiritismo.net, né? Tem aqui também toda uma... Aliás, não foi nenhuma pergunta, eu acho que foi um atestado onde comprar, né? Eu mesma quero comprar o livro, que agora eu fiquei curiosa, e vi, Humberto, que na biografia de Ivon Costa, ele era médico. E como você nos falou, ele se interessava muito pelas questões filosóficas. E, por depoimento do médium Divaldo Franco, a amiga Elaine Tornel, ele chegou a confidenciar a Elaine, Divaldo, que quando ele, em oratória espírita, se dedicava pelo viés filosófico, ele sempre sentia muito a presença de Ivon Costa próximo dele. Você também sentiu essa facilidade no desdobrar das questões filosóficas com Ivon Costa? Sim, senti muita facilidade,
senti que quando eu fiz a proposta, ele estava respondendo a uma proposta que não era minha, digamos assim, que não tinha sido inventada por nós, mas que já, inclusive, era esperado, né? Como se a gente tivesse demorado a fazer a proposta, porque a espontaneidade, a imediatez com que ele já começou a trabalhar e mergulhou no projeto, nos dão sempre a impressão de que não houve nenhum traço de surpresa ou de novidade para ele na proposta do livro. E, pelo contrário, nós tivemos que nos adaptar para entendermos melhor como é que o fenômeno mediúnico ia funcionar, nesse caso específico, com esse projeto específico. Então, nós levamos 1 ano e meio, 2 anos, aprendendo a fazer as questões, aprendendo como levar as questões para o espírito, qual era a melhor ocasião para psicografar. Então, nós e o médium ali ajustando o lado de cá. Da parte do espírito, é como se o livro já estivesse pronto, praticamente isso, né? E muitas vezes, pensando nas questões, né, a maioria das questões, elas demoraram a surgir, né? Eu ficava aqui andando no jardim da minha casa, no meu quintal, e ficava pensando, às vezes, meia hora, 40 minutos, e aí saía uma questão. Em algumas ocasiões dessas, eu sentia, assim, muito acompanhamento, como se, na verdade, não estivesse bolando a questão, mas como se estivesse conversando. E houve também alguns sonhos, né, da minha parte, em que eu encontrava o Yvon e perguntava se seria interessante responder isso ou aquilo. Isso aconteceu 2 vezes apenas, né? Mas eram ocasiões em que nós tínhamos uma forte sensação de compartilhamento de ideias, de propósito, né? E é muito agradável essa dimensão, que às vezes a gente não fala disso quando a gente está falando do livro espírita, a gente fala do conteúdo, que está ali na página 10 e tudo, que é ótimo, mas nós escondemos um pouco esses bastidores, que são tão interessantes, né, e ajudam a gente a entender o que é o fenômeno mediúnico, o que é o processo espírita. E a gente observava, por exemplo, variações assim, da vida do médium, da nossa vida também, muito menores, afetavam muito menos o trabalho, mas em momentos de dificuldade, de estresse, de perturbação, o processo não andava, ele ficava congelado, estagnado, esperando nós estarmos novamente em harmonia para que ele deslanchasse, assim, né, fluísse de uma maneira natural novamente. É muito interessante, Humberto, que quando você nos fala que tinha a impressão, né, que para Yvon Costa o livro já estava pronto, né, me faz desdobrar o entendimento que, às vezes, vocês eram inspirados para fazer determinadas perguntas, né? Pode ocorrer isso. Então, era um processo de assistência espiritual, inclusive para inspirá-los nas perguntas. Muito semelhante ao que acontece, por exemplo, uma experiência que eu tive a oportunidade de ter na pintura mediúnica, que quando nós concretizamos uma pintura mediúnica, na verdade, aquela pintura ela já está pronta no plano astral. E o espírito apenas plasma, né, aquela imagem para que ela seja concretizada na matéria. É muito interessante, Humberto, todo esse processo. Agora, dentro do que ficou conversado para você, né, dos assuntos atinentes ao cotidiano da nossa vida, o que ficou marcado assim para você? Qual foi a resposta? Uma resposta, por exemplo, uma argumentação que Yvon Costa trouxe que te marcou? Assim, tipo, essa dica é especial. Você pode citar uma? A pintura mediúnica que você comentou um pouco antes é muito interessante, porque nós temos relatos de pessoas que, antes do quadro começar a ser pintado, pensam na imagem ou no tema da pintura. E aí, quando a pintura se revela, as pessoas às vezes ficam em choque. E realmente muito multifacetado o fenômeno mediúnico, né? Realmente,
há tanto que nós não entendemos, tanto mais que nós precisamos aprender sobre a questão. Olha, eu diria que uma enorme quantidade de questões me surpreendeu um pouco, e merecem assim uma releitura, uma nova releitura, mas duas questões que quase que unanimemente chamam a atenção de todos é essa sobre Kardec, né? É quase como se nós tivéssemos, assim, depois de muito tempo, uma pequena revelação espiritual sobre o papel de Allan Kardec, histórico, e a presença de Allan Kardec lá no mundo espiritual. Como que os espíritos amigos de Kardec, ou que convivem com Kardec, o enxergam. E uma outra questão também muito interessante, né, que ele respondeu também rápido, e o médium disse que ele se emocionou ao responder, foi sobre o amor, né? Quando ele disse o amor, ele não necessita de conceituação, ele simplesmente é uma verdade, né? É a verdade da vida, né? Aquilo que há de fato na existência feita por Deus, porque tudo é constituído por Deus com amor, a partir do amor. Então, nós tentamos achar o amor como se fosse uma coisa, ou como se fosse uma característica das coisas, quando, na verdade, o amor é a essência de todas as coisas, é a verdade de todas as coisas. Então, essa resposta foi muito também interessante, e ao sabermos pelo médium que o espírito parou, né? Ele, assim, não tomou fôlego, mas ele se colocou de uma maneira mais solene para responder, como se fosse uma pergunta sobre Deus também. Ivon Costa, ele tem na sua... Quer dizer, eu tive acesso a algumas mensagens ditadas por ele, né? E ele, como você falou, ele tem esse estilo mais pomposo, né? Um português mais rebuscado, mas, assim, muito, muito sutil e muito sensível. A fala de Ivon Costa é uma fala muito sensível, né? Nos relembrando, às vezes, de conceitos que não podem cair no esquecimento. Ele nos fala muito da responsabilidade do espírita, de se integrar, de trabalhar em movimento, de trabalhar em união, né? Então, é muito interessante isso. E, Humberto, após a conclusão da obra, surgem já algumas informações de continuidade para vocês, essa equipe que trabalhou junta, ou isso ainda não foi aventado, essa possibilidade? É complicado. Depois que terminou a obra, poucos meses depois do lançamento do livro, apareceram algumas ideias de perguntas que a gente pensa assim, poxa, essa pergunta tinha que ter colocado, né? Pergunta muito boa, tinha que ter acrescentado isso. Quem sabe, numa próxima edição, a gente já possa acrescentar no mesmo livro, se for, claro, assim, 3 perguntas, 5, não é? Por outro lado, nós, desde o fechamento do projeto, nós imaginamos, sim, outros projetos, por exemplo, com outros espíritos, ou com o mesmo espírito, mas com questões radicalmente diferentes, não mais questões genéricas, mas talvez um livro todo com um eixo temático, né, em que o espírito faria talvez dissertações um pouco mais longas, de 5 páginas, sobre assuntos mais ou menos todos na mesma linha. Nós chegamos a pensar em chamar um grupo de espíritos, né, que são espíritos que já se comunicaram, e ver se eles teriam interesse em confeccionar um livro coletivo sobre um assunto ou sobre vários assuntos, mas os projetos, eles, por enquanto, não progrediram, porque, claro, a mediunidade é muito melindrosa, é muito complicada, e as coisas, elas não são fáceis como a nossa imaginação, que flui e que tece vários projetos com muita rapidez, né, com muita facilidade. Mas nós temos interesse, né, essas questões estão em aberto para nós, de maneira que, se amanhã surgirem oportunidades, nós alegremente trabalharíamos sobre elas.
E nós alegremente estaremos aqui para depois conversar sobre elas. Humberto, muito bom. Olha, a gente já está aí com o nosso tempo de produção esgotando. Queria deixar aí os minutinhos finais para as suas observações, Humberto. Já te agradecendo muito pela conversa. Muito bem. Uma coisa muito prazerosa na confecção desse livro, né, que é uma coisa que eu venho enfatizando muito, a forma como ele foi confeccionado, como ele foi concebido, a metodologia pela qual ele passou, é que ela não contém, assim, complexidades. Ela consiste quase que só numa mudança da visão sobre a natureza da confecção de um livro de perguntas e respostas. Mas, basicamente, nós não inventamos nada novo, nós simplesmente tivemos que adaptar as circunstâncias da nossa vida ao trabalho, mas não inventar uma metodologia nova. Nós tomamos a metodologia realmente de Kardec dentro das nossas possibilidades, que era um médium disposto e disponível a trabalhar nesse projeto e um espírito disposto e disponível. Em outros locais, outras pessoas podem ter oportunidades parecidas, ou maiores, ou menores, ou não semelhantes, né? Diferentes, distintas, de maneira que seria interessante, nós gostaríamos de ouvir falar, ou de ouvir saber, né? de vir a saber, né? Sobre outras iniciativas e projetos desse gênero. Quanto ao conteúdo, eu recomendo muito que as pessoas realmente leiam o livro, que julguem o livro, né, da maneira como nós o elaboramos, né, a partir de uma visão de estudo criterioso e crítico, e que as pessoas se resguardem mais da ideia de que o médium é um tipo de profeta, guru, ou um vidente, e que aquilo que ele diz é uma verdade que precisa ser acreditada, precisa ser seguida sem o trabalho intelectual da nossa parte, porque esse não é o papel e nem a essência da proposta kardeciana. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela paciência, por nos acompanharem. Eu sei que eu não sou orador, né, eu não tenho a habilidade de apresentar belamente as ideias, mas nós temos, assim, sempre muito interesse, boa vontade em estarmos onde as dúvidas possam estar, né? Onde as perguntas possam estar. Muito bom, Humberto. Se você não é orador, a gente vai ter que criar aí um sinônimo para essa palavra. Foi ótimo. Você nos encanta com a sua fala, Humberto. Muito obrigada. Recomendadíssimo. Diálogos Espíritas. Vocês podem adquirir esse livro na livraria, do Espiritismo.net. E vale muito a pena a leitura. Humberto, obrigada. A gente se despede de todos, desejando um ótimo domingo e até a próxima semana, se Deus quiser, com a presença de Tiaguinho na condução dessa live. Um beijo para todos. Tchau, Humberto. Tchau, tchau. Com Deus, gente. Tudo em paz, amigos? Sou Gladys Tonage. Com muita alegria, fui convidado a participar do evento promovido pelo projeto Letras que Apontam as Estrelas, em parceria com a FEB TV. Dia 18/7, nos encontraremos às 20 horas com o tema Espiritismo na Arte, na referência de Leon Denis. Contamos com a solidariedade e a sustentação de vocês e, no dia, a paciência e o apoio. Muita alegria com essa possibilidade e abraço a todos, tá?